Ele é um jovem prodígio com um futuro brilhante e uma linda namorada vivendo a vida dos sonhos. Mas tudo isso muda quando ele é expulso de sua festa e é forçado a começar do zero mais uma vez. Então, ele reúne um grupo de párias e os leva a se tornarem a festa mais forte de tripas do mundo. A história começa com a vida de Nick virando de cabeça para baixo quando ele é expulso de seu partido chamado The Masters of War by Argus, que ele admirava como figura paterna. E como se isso não bastasse, sua chamada namorada trai e o despeja no mesmo dia também. O pobre rapaz se senta em uma fonte na chuva, ficando completamente encharcado e quebrado demais para prestar atenção. Ele se lembra da luta com Argus, onde se recusa a perdoar um cara chamado Gazo, que fugiu com todo o seu dinheiro suado apenas para impressionar uma garota aleatória. Argus vira o Wissam e se chama e diz que ele não é cortado para ser um aventureiro. Ele o lembra como ele o levou quando ele era apenas uma criança, e diz para ele encontrar outro lugar onde ele realmente pertence. Enquanto ele está quase quebrando, uma garota de cabelos azuis aparece segurando um guarda-chuva. Ela diz que ele parece um cachorro vadio, e casualmente entrega a ele uma passagem para seu concerto de ídolos. Nick olha para ela e diz que não se parece com nenhum ídolo, então pergunta por que ela está aqui. A garota diz que está apenas começando e que aplaudir as pessoas faz parte de seu trabalho e paixão. Ela dá a ele o guarda-chuva e corre, pedindo que ele aparecesse em seu show. Nick não quer ir, mas ainda acaba participando do show daquela garota chamada Agathe, e antes que ele perceba, ele se transforma em um ídolo hardcore otaku, que sopra todas as suas economias em toda a mercadoria que pode obter. Querendo ganhar mais para alimentar seu estilo de vida honesto de otaku, o cara aparece no The Adventurers Guild e começa a explorar os novatos para construir um novo time. Lá, Nick vê um cara e tenta se aproximar dele, mas no momento em que ele faz um movimento, o cara se machuca e Nick acaba não conversando com uma única alma. Depois de desperdiçar todo esse tempo, ele se arrasta para uma taberna e pede a coisa mais barata no menu, apenas para evitar chutar o balde. Ele olha em volta e vê todo mundo rindo, e se pergunta se ele vai rir assim novamente. É quando 3 aventureiros entram e se sentam à sua mesa. Ele acha que eles podem ser uma festa, mas como nenhum deles se preocupa em falar, ele descobre que todos eles são solitários como ele. Um desses aventureiros é um usuário feroz, mas elegante, com aparência de mágica, e de sua equipe de cristal e roupas chamativas, Nick imagina que ela deve ser um nobre. Depois de encará-la um pouco, seus olhos mudam para um clérigo bêbado que parece que ele já foi expulso de sua igreja. Então ele se vira para o terceiro, que é uma garota de dragão. Nick tenta dar-lhe um sorriso amigável, mas ela apenas senta lá com o mesmo rosto sério, que nem sequer se encolhe. Só então, suas bebidas chegam, Nick afunda em melancolia e começa a espiralar, pensando que qualquer um que ele faz amizade apenas acabaria traindo de qualquer maneira, e se pergunta se ele poderá confiar em alguém novamente. Ele diminui a bebida inteira de uma só vez e bate a caneca sobre a mesa, apenas para ouvir os outros fazerem exatamente a mesma coisa, que todos gritam em sincronia que eles também não podem confiar em ninguém. Eles congelam e olham um para o outro em total descrença. A Witchmagu Girl, entre eles chamada Tana, começa a compartilhar sua história. Um dia, depois de fazer um feitiço de raios, que neste mundo significa combinar água e magia do vento, ela é elogiada por seu mestre da escola. Ela fica empolgada além das palavras e corre para contar a seu noiva Alex sobre seu progresso. Lá, ela encontra o cara sentado com uma garota aleatória chamada Lynn. Ela se senta ao lado dele, muito gentil para perceber que seu homem está traindo nela, e felizmente compartilha como sua professora amava sua magia de raios. Mas então ela finalmente percebe a garota ao lado dele e pergunta quem ela é. Do nada, seu noivo começa a acusá-la de bullying Lynn na escola, e depois faz um discurso retórico, dizendo que tudo o que ela faz é se gabar de sua mágica. De repente ele se encaixou, alegando que sempre se sentiu desprezado por causa dela, e naquele momento, ele interrompe o noivado, jogando-a no local, e se casando com Lynn na frente de seus olhos. Depois que a escola de Tana termina, a pobre e de coração partido começa a procurar um emprego, mas, em todos os lugares que ela vai, as pessoas recusam-a, dizendo que uma senhora nobre como ela é muito suave para um trabalho real. Depois de ser rejeitada de todos os lugares que ela tenta, Tana acaba em uma pista de corrida, e de alguma forma ganha suas primeiras apostas, fazendo uma tonelada de dinheiro imediatamente. Ela fica viciada instantaneamente, mas em pouco tempo perde tudo, e acaba sem dinheiro, mal capaz de pagar o aluguel. Ela então tenta encontrar um parceiro para se aventurar, mas qualquer pessoa que a vê-se intimidada com o olhar frio fero e de pedra no rosto, ela até tenta forçar um sorriso, mas nada funciona, e com zero sorte ela acaba nesta taberna sentada ao lado de Nick. Nick então se vira para o cara do clérigo,
cujo nome é Zen, e pergunta sobre sua história. Zen diz que costumava ser um clérigo em uma pequena cidade aleatória. Havia uma garotinha chamada Mural, que costumava ajudá-lo a reunir ervas em troca de um pouco de dinheiro. As coisas estavam normais até que um dia a garota se apaixona de repente por ele e até segura a mão, pedindo que ele se casasse com ela. Zen recusa gentilmente, dizendo que é um homem de pano e não pode se casar. Mas no momento em que ele recusa a proposta de casamento de menores de idade, a garota explode em lágrimas e foge chorando, chamando-o de idiota enquanto ela desaparece. Alguns dias depois, assim como Zen está prestes a ser promovido a clérigo alto, os guardas aparecem de repente procurando por ele com Muriel em pé atrás deles, parecendo que algo terrível aconteceu com ela. Zen corre para ela, mas os guardas o impedem, restringindo-o do Rabadat Osenda. A garota o acusa de alguns crimes graves, e antes que ele possa se explicar, Zen é jogado na prisão. Ele passa os próximos 3 meses atrás das grades, e quando finalmente foi libertado, ele é banido com todos chamando-o de pervertido. Depois de ser expulso, Zen se encontra em uma pousada, onde fica com uma dama. Lá, ele ajuda a senhora a aliviar a dor nas costas dela, e em troca, ela o aconselha a visitar a cidade de Labyrinth e se tornar uma aventureira. Zen explica que foi assim que ele acabou se tornando o homem de uma dama e acabou se sentando nesta taberna. Ao ouvir as duas histórias deles, Nick argumenta que ele não pode acreditar em uma palavra que eles dizem e pergunta se sentem o mesmo. Zen, no entanto, declara que ele vai derrotar o rei demônio. Nick se vira para o dragão, cujo nome é Quran, e pede que ela compartilhe seu lado também. Ela simplesmente responde, gritando que algo importante foi roubado dela, e ainda pior, pela pessoa que mais quis dizer com ela. Então, Nick revela sua história de fundo, explicando como uma garota chamada Claudine o largou e como ele descobriu que ela o usava o tempo todo. De repente, Nick acorda para se encontrar de cabeça para baixo, seu rosto pressionado contra o chão. Fica claro que todos eles estão dormindo na mesma sala. Ele se levanta rapidamente, acorda todos eles e diz para eles saírem, apenas para perceber que não é o lugar dele. Jenna então calmamente diz a ele que ele deveria estar saindo como é o lugar dela. Antes de ir, me diga uma coisa, realmente bem, podemos ganhar dinheiro suficiente para sobreviver? Cada um de nós tem algo nos levando, seja ídolos, comida, jogo ou mulheres, não sei sobre você, mas me preocupo com coisas que dão à minha vida um propósito. Aqui está o que estou propondo. Por que não formamos nossa própria festa? Mais tarde naquela manhã, todos os 4 perdedores andulam na guilda, olhando para uma jovem recepcionista como se ela lhes. Uma velha guilda aparece, repreendendo-as por fazer a fofa recepcionista chorar. Ela reconhece Nick do Masters of War e começa a passar pelo formulário de registro da guilda. Ela aponta para Quran e menciona que é a famosa garota sobrevivente que aparentemente voltou vivo depois de solar uma masmorra de classificação C. Ela acrescenta que permanecer vivo é a coisa mais importante para os aventureiros e pergunta sobre o nome do partido. Nick responde orgulhosamente com Survivor Smiles, dizendo que, não importa o que, eles se certificarão de voltar vivo. Os outros também aprovam o nome e gritam seu novo nome de festa. Depois que eles terminarem com o registro, Nick traz 3 regras para sua nova festa, que incluem nunca mexer com os hobbies um do outro, sempre assistindo dinheiro e não importa o que aconteça, todos eles precisam voltar vivo. Em vez de deixar uma pessoa lidar com o dinheiro, Nick sugere que todos compartilhem a responsabilidade por salvar. No enquanto explicam como fazem isso, eles acabam rindo e brincando que Nick seria o pior de quebrar o cofre de qualquer maneira. É quando Z olha para ele e pergunta por que ele está sendo tão paranoico sobre a parte do dinheiro, sobre a qual Nick compartilha um pouco de seu passado para explicar. ZM acrescenta que Nick basicamente quer que eles confiem e duvidem um do outro ao mesmo tempo, o que Quran acha meio irritante. Ainda assim, todos falam sobre o quanto desejam confiar em alguém novamente, mas concordam em permanecer cético por enquanto, apenas por si. A festa vai para os aquedutos pegajosos, que acabam sendo um dos 3 labirintos que podem explorar, enquanto preso em sua classificação inicial G. Nick assume a liderança e explica que, uma vez que eles conseguem limpar 2 masmorras, eles seriam promovidos a F-Rank. Ele continua mencionando como essas masmorras específicas são basicamente como áreas de prática para iniciantes para pegar o jeito de todo esse show de aventura. Enquanto Nick continua com sua palestra, ele de repente pisa em algo viscoso, mas, sorte para ele, não acaba sendo uma armadilha. É quando ele apresenta a primeira presa do Partido dos Sobreviventes, que por acaso é um lodo pequeno e inofensivo mastigando as ervas daninhas. Todo mundo não pode deixar de apontar o quão adorável é a coisinha. Mas Nick explica que, embora essa gracinha mole não pareça ameaçadora,
ele pode realmente se transformar em uma ameaça gigante que pode começar a mastigar as vacas se conseguir entrar em uma fazenda. Ele então mostra a eles como lidar com um lodo e atordoa completamente a todos quando ele casualmente tira seu núcleo. E isso é tudo o que é preciso. Ele o encerra, dizendo-lhes para garantir que eles coletem todos esses cristais, pois devem ser trocados por dinheiro mais tarde. No caminho para o topo, Zen provoca Tiana perguntando se ingressar na festa era apenas uma aposta para ela, o que faz com que ela se queixa quando ela reclama a Nick que Zé está quebrando a regra, interferindo em seus negócios. Nick sorri e se pergunta silenciosamente se formar essa parte pode ter sido realmente a decisão certa. Zé então tenta derrubar um lodo e admite que é meio errado tirar a vida de uma criatura. Todo mundo tenta convencê-lo, e todos acabam discutindo por que os monstros até atacam os seres humanos, embora ninguém realmente chegue a uma resposta clara. Nick os lembra de ficar alerta, e Tiana argumenta que a única mudança que eles viram em slimes até agora é que eles ficaram mais rápidos. Ela então se gaba de como ela pegou orcs e duendes. Mas logo depois disso ela viaja e Nick menciona casualmente que os slimes aqui atiram líquidos pegajosos e são tão escorregadios quanto uma casca de banana. O mago fica envergonhado depois de bagunçar e rapidamente lança a dança do gelo em sua raiva, mas ela sente falta e acidentalmente a dispara em Kuran, que mal consegue bloqueá-la com a espada. Dana pergunta se está bem e pede desculpas, mas Kuran fica frio e diz a ela para ter cuidado, argumentando que pode ser a próxima vez quem acaba atingindo-a por engano. Esse incidente prejudica seu vínculo recém-formado, e as duas meninas começam a se evitar. Um tempo depois, eles chegam ao último andar da masmorra, onde Nick mais uma vez lembra a todos que permaneçam alertas. É quando o Zen vê um monstro enorme de lodo, e Nick diz a eles que é o chefe da masmorra. Ao ouvir isso, o mago cobra de repente o monstro, alegando que ela pode derrubá-lo sozinha, mas acaba criando uma bagunça completa. A festa acaba lavando suas roupas à beira do rio após a bagunça. Nick explica como os slimes gigantes reagem à magia forte, espirrando lodo em todos os lugares. Ele então diz a Zé que seu lugar está na retaguarda, e ele deve confiar nos outros para protegê-lo. Nick remove sua armadura e revela todos os seus pontos fortes e fracos, até admitindo que não sabe nada sobre magia. Quando os outros perguntam por que ele está revelando tanto, ele diz a eles que, se eles se entendem melhor, isso pode ajudá-los a criar confiança. Ele dá uma pequena conversa animada tentando levantar seu ânimo e mantê-los motivados. Ao ouvir isso, Zé finalmente se abre e compartilha seus próprios pontos fortes e fracos também. Tiana entra em frente a Kuran, inclina um pedido de desculpas e depois revela seus pontos fortes também. Este gesto parece suavizar o coração do Dragonoide. E quando Tiana se senta e começa a agir, Kuran solta um espirro que atira um pouco de brasa em sua direção, para iniciar um incêndio e aquecer, apesar de brincar de brincadeira que estava tentando assassiná-la viva, mas sentiu falta. Esse pequeno momento finalmente parece consertar as coisas entre os dois. Em seguida, nossos heróis vão para a Floresta dos Duendes, onde Nick explica que esses monstros geralmente são fracos desde que ninguém acabar ficando cercado por uma mochila inteira. Nesse momento, um duende pula e ataca Zé do nada. Mas, felizmente, ele consegue desviar o ataque. Nick entra rapidamente e termina a criatura. Depois disso, os sobreviventes enfrentam uma horda inteira de duendes, a maioria dos quais Nick derruba por conta própria. É quando Jenna revela sua habilidade de detecção. Com sua habilidade, Jenna ressalta que um dos monstros está segurando muita magia para ser apenas um duende regular. Nick diz à equipe que é provavelmente um ogro, que é uma forma evoluída de um hobgoblin. Os sobreviventes consideram brevemente recuar, mas depois concordam em seguir em frente, raciocinando sobre a recompensa e as pessoas que poderiam estar em perigo se deixarem os duendes e o ogro desmarcado. Eles montam um plano que depende principalmente de Nick e Kuran, já que a magia não funciona em ogros evoluídos. No caminho, Kuran e Tiana novamente trazem à tona seus problemas de confiança e acabam concordando em dar outro tiro a outro. De repente, Kuran sente um monstro por perto e decola depois com os outros rapidamente seguindo para trás. Zé lança um fã de mágica para aumentar sua força enquanto Tana usa seus feitiços para limpar o caminho à frente. À medida que a batalha esquenta, o ogro falante ordena que seus servos atassem. As pernas de Kuran começam a tremer quando ela quer confiar em Tiana novamente, e Tiana sente a mesma. Os dois finalmente colocam sua confiança um no outro, e o mago lança seu feitiço, que passa de maneira limpa por Kuran sem prejudicá-la.
limpando todos os duendes em seu caminho. Kuran então chega à frente e com sua espada flamejante desencadeia um golpe de dragão de fogo que derruba o ogro gigante. Após a luta, Mick começa a coletar chifres de duendes para usar como prova para pagamento e pede aos outros que ajudem. Enquanto Kuran coloca uma buzina na bolsa, ela encontra um pingente que traz de volta uma lembrança, deixando-a silenciosamente chateada. Nesse momento, Nick tropeça em outro ogro que ele suspeita que seja o meio da evolução. Ele luta um pouco durante a luta e depois de puxar a buzina, perde o aperto. A buzina desliza da mão e cai direto para o pingente de Kuran, quebrando o Obinon. Vemos um flashback em que Kuran está mole no chão de uma masmorra sinistra enquanto ela geme de dor, até que um inseto do tamanho de um pesadelo rasteja sobre o rosto e a sacode. Ela pega o pingente e olha para ele, tentando processar que não era apenas um sonho. Quando ela estava com sua última festa, Kuran atravessa o mercado enquanto um comerciante planeja. Percebe o quanto ela gosta de um pingente e tenta enganá-la. Enquanto ela se afasta, ele grita que Dragon e monstros como ela devem ter cuidado, pois ela danificou os bens dele com suas patas sujas e ameaça chamá-la de cavaleiros. Se ela não pagar, Kuran começa a se preocupar. Mas um homem loiro chamado Kalius aparece, e a lembra de não se afastar dele quando está comprando. O comerciante escarilante reclama a Kalius sobre o ópice de Kuran. Então o homem pega o pingente dele e diz para ela ir em frente e arranhá-lo novamente, deixando os dois sem palavras. Ele faz uma aposta ousada de que pagará o dobro se ela for realmente culpada, e depois a-pia como uma batata, expondo o golpe imundo do comerciante. Sem fazer um grande negócio, ele pega o verdadeiro pingente que Kuran gostou do bolso e depois de recuperar o dinheiro, entrega-o antes de fazer uma saída suave e confiante. Veja bem, os dragônicos são uma raça demi-humana orgulhosa cujo destino é ajudar o herói e salvar o mundo, e é exatamente por isso que ela passava todos os dias apoiando a festa de Kalius. No dia seguinte, Kuran está polindo a joia de dragão de sua família, quando Kalius pergunta se ela está pronta para sair, e diz a ela para deixar suas coisas para trás, pois ninguém ousaria roubar deles. Com isso, Kuran segue o homem que ela tem orgulho de servir com todo o seu coração, em uma missão onde, como de costume, os outros a tomam elogios, embora seja a aprovação de Kalius que lhe traz mais alegria. Posteriormente, ela se oferece para ajudar no trabalho grunhido, mas Kalius diz a ela para confiar em seu partido e salvar suas forças para quando isso realmente conta. Quando eles próximos ao chefe, a cobra, ele garante que a levou de volta, e Kuran cobra, sem hesitar, ela bate o ombro na panela, que enfurece a serpente e chama toda a sua atenção para ela, levando o resto de seu grupo a pular. Ela pergunta a Kalius por que está brilhando assim, mas ele continua dizendo a ela para confiar neles e manter seu foco. Ela continua chamando para ele, até que a serpente bobina ao seu redor, e a paralisa com sua respiração tóxica, deixando-a ofegando por ar e caindo como um saco de batatas. O cara loiro e sua festa começam a reunir o saque e agradecem casualmente a Dragão por ser a isca perfeita pelo famoso veneno letal. A última coisa que ela vê antes de escurecer é todos eles se afastando sem um único olhar de volta para sua vida. Mais tarde, ela consegue se curvar, alimentada pela raiva e determinada a recuperar a joia do dragão que seu pai lhe deu, já que é criada dos melhores materiais e ficou mais forte ao lado dela ao longo de sua vida. Cheia de condenação, ela finalmente entra em colapso do lado de fora da pousada, onde o innkeeper diz a ela que Kalius e seu partido alegaram que ela morreu e depois desapareceu. Ela pergunta o que aconteceu com seus pertences, e ele diz que Kalius prometeu devolver tudo à família dela. Kuran recebe um flashback de seu rosto quente dizendo a ela para confiar nele, e quase joga fora o presente imundo que ele deu a ela. Mas então a dor o domina e seus joelhos cedem completamente. Depois disso, ela passa por um período de busca pela alma, até um dia enquanto está morrendo de fome. Ela vê um aventureiro entrar na taberna e literalmente explode a porta. Ela ouve que ele é o Phyllis, o famoso comedor solo. Ela silenciosamente o observa desfrutando do banquete com um tipo de alegria, um show mexicano, enquanto come tacos e de alguma forma inspira. Então ela pede a mesma refeição. Mais tarde, ela descobre que o cara é um lendário caçador solo durante o dia e um amante de comida gourmet à noite. Então ela decide segui-lo todos os dias, pensando que ele não pode vê-la como John Cena. Fifth percebe o que ela está fazendo e começa a jogar o seu caminho sobre o que comprar sem fazer um grande negócio com isso. No dia seguinte, ela devolve o favor salvando sua espada de um cara bêbado na taberna. Então, ele lhe dá um simples agradecimento, mas ela o agradece do fundo do coração,
porque ele é o homem que mostrou a ela como é realmente um gosto de comida, e ajudou a preencher o enorme buraco deixado em sua alma outrora inocente com comida. Ainda assim, Corran descobre rapidamente que comer todo esse grande alimento custa dinheiro, o que ela não tem, e esse é o dia em que ela acaba encontrando todos na guilda. No presente, Nick procura por todo lado como um pingente como Currens, e começa a pensar que é ainda mais aterrorizante que ela não ficou brava com ele. É quando ele de repente ouve Agathe chamar por trás, agradavelmente surpreso que ele não pareça tão sem teto quanto antes. Mais tarde, ele conversa com ela por uma fonte onde Agathe diz sem rodeios que é egoísta esperar perdão, apenas substituindo seu pingente, mas depois acrescenta que tudo bem, já que seu próprio egoísmo é o que a levou a conhecê-lo. Ela diz a Nick que talvez ele deva se tornar o presente de Corran, o que lhe dá uma ideia muito errada. Algum tempo depois, ele a encontra no mercado mastigando alegremente algumas bolas de lula quentes, e ela tenta fazê-lo experimentar os bolinhos super picantes cobertos com vermes contornados, o que quase o envia para a vida após a morte. Mas Nick está feliz em ver Corran sorrindo novamente. Depois disso, ele pergunta a Corran se o pingente dela realmente significou muito para ela, mas ela diz a ele para não se preocupar muito com isso e diz que realmente se sente muito mais feliz agora que se foi. Mais tarde, na guilda, a pequena reunião do partido é interrompida por uma Catgirl, que as convida para as costas. Lá, uma velha dama dá a eles uma busca para explorar o labirinto de laços e recuperar um artefato lendário escondido no fundo. A velha senhora explica que sua missão é localizar a lâmina Kazuna e até promete pagá-los cada vez que tentar, mesmo que falhem. Chocada por ela estar oferecendo milhares pelo que parece ser um trabalho para iniciantes, Nick fica desconfiado e insiste que ela existe todos os detalhes que tem e coloca tudo por escrito, para não tentar puxar algo sombrio quando é hora de pagar. Com isso estabelecido, eles atacam a masmorra como se fosse uma aventura casual, caçando a espada. Enquanto Nick ainda não consegue abalar o pensamento do pingente de Corran, Z fica impressionado com o design cientificamente avançado do labirinto. Mas Nick diz a todos para parar de conversar e se concentrar em detectar qualquer passagem oculta. Enquanto isso, uma voz misteriosa observa seu progresso através de câmeras de vigilância, ansiosas para ver se esse partido incompatível pode realmente sobreviver até o fim. Descendo as escadas, Nick lidera a festa no que diz respeito ao seu mapa, até chegar a um beco sem saída, mas ele percebe rapidamente que as lâmpadas deveriam ser vermelhas em vez de verde. Então Nick corre direto, dizendo que gosta de ser completo, e também porque ele cheira a uma sala escondida cheia de dinheiro, como o Sr. Krabs. Uma porta se abre de repente, e eles encontram uma grande sala escura com tanques alinhados. Então Tiana pergunta se eles precisam seriamente procurar o lugar inteiro, mas Nick aponta o óbvio e segue em direção ao pedestal com a luz brilhante. Tiana rapidamente os impede e digitaliza qualquer armadilha, usando sua visão mágica, e o espaço aparece suspeitamente claro, mas no momento em que eles se aproximam do pedestal, as luzes se acumulam de repente, e uma voz chama para a festa e as parabeniza por sua coranta jornada. Enquanto a voz do velho vindo da espada continua falando bobagem, Nick a ignora e examina cuidadosamente a espada quebrada sentada lá. Tana acha que pode ser uma espada mágica, mas Nick chama de mais lixo do que seu waifu, que realmente desencadeia a espada falante. Nick diz à lâmina cenária para parar de ficar com Shakespeare completa e apenas diga a eles onde está a espada dos Bonds. Todos eles estão chocados quando a espada diz que é exatamente o que eles estão procurando. Fingindo ir junto com o veterano, Nick diz que não o jogará por respeito à sua idade, o que deixa a espada curiosa porque ninguém a está equipando. Uma vez que descobre que nenhum deles realmente usa uma short sword, ele começa a entrar em pânico com o que eles planejam fazer com sua grandeza. Então, Nick diz casualmente que eles obviamente vão vendê-lo por um doce dinheiro. A espada imediatamente explode em lágrimas, chorando por não querer ser jogado novamente como os mentirosos na guilda. Quando Tana pergunta sobre o que o velho está divagando, revela que a guilda que o desenvolveu, a espada do protótipo Kazuna, o selou no labirinto depois, para que ninguém pudesse colocar as mãos nele. Está esperando um parceiro digno desde então. Nick diz que entende, mas também entende mais dinheiro. Kazuna implora que ele use seu poder para algo de bom, em vez de puxar a lã, enquanto uma máquina próxima começa a irritar ameaçadoramente para a vida. Então eles ouvem um enorme boom, e Kazuna menciona casualmente que o Guardian está agora oficialmente a caminho. Do nada,
um enorme monstro Guppy explode e força todos a correr. Diana dispara alguns pingentes afiados diretamente em sua face feia, enquanto Kuhan carrega na cabeça primeiro para cortá-lo pela metade. Mas Kazuna percebe que algo está fora, e antes que Nick possa gritar um aviso, a criatura reflete os pingentes de volta a Kuhan e a joga no chão. Nick corre para cobrir os outros atacando o monstro e grita com todos para fazer uma pausa para isso enquanto ele mantém sua atenção. Ele rapidamente percebe que seus ataques não estão fazendo absolutamente nada, pois a espada explica que é feita de máquinas de Nanon e implora a Nick que use seu poder, porque esse é o seu único tiro real para sobreviver. Por desespero, a brilhante folha de luz de Nick fica maior, enquanto os outros lutam para superar a porta inquebrável bloqueando sua fuga. Enquanto ele olha para cada um deles, a espada diz a Nick para imaginar Kuhan em sua mente e cantar União. Mas a luz desaparece de repente, então ele grita com um pedaço de lixo por mentir. De qualquer maneira, ele tenta amarrar um pedaço do monstro, apenas para o guardião bateu para fora da existência e o você em um buraco no chão como uma bola de golfe. Vendo que seus ataques não funcionam, Tana recebe a grande ideia do cérebro para congelá-la com magia do gelo, e dá a Kuhan a chance de salvar Nick. No momento em que ela pula no buraco, ele sai da concha, deixando os dois magos para ganhar tempo. Enquanto isso, dentro dos escombros, Nick percebe que fraturou algumas costelas, e considera desistir, até que ele ouça Kuran o chamar. Ele diz a ela para escapar com os outros dois enquanto podem, o que a deixa realmente brava, e ela diz que não faz sentido, a menos que todos voltem para casa juntos. Nick se levanta e pede desculpas por quebrar seu pingente, apesar de ter dito para ele não suar por isso. Kuran confessa que seu líder do partido deu a ela, e mesmo que ela estivesse furiosa com a cabinela dele, ela simplesmente não conseguia se afastar porque esperava que ele voltasse em sua vida. Mas ela decidiu seguir em frente e se concentrar nas pessoas preciosas com ela agora. Ela o choca e diz que está feliz por ter sido embora agora e o levanta com seu precioso sorriso. Vendo a união se fortalecer, Kazuna pede a Nick para ativá-lo mais uma vez. De volta à superfície, Tana desiste e diz a Zen para parar de desperdiçar seus feitiços nela e se concentrar em salvar Nick. Enquanto eles dizem suas últimas palavras, um flash ofuscante de luz explode por trás do Guardian, que é quebrado para Smithenis pela fusão de Nick e Karen. Kazuna explica que o núcleo do Guardian é capaz de mudar em todo o corpo e torna quase impossível conseguir um golpe adequado, então Nick reúne uma enorme quantidade de magia e a canaliza em um enorme greve de espadas que ilumina todo o monstro e destrói completamente seu núcleo. Embora os dois também colapsem e sua fusão seja desfeita, enquanto isso, na guilda, eles mostram a espada para a velha senhora, e a Catgirl, que não parece tão impressionada, ela chama isso de bom esperado, provavelmente porque é mais uma relíquia vintage do que uma espada, e admite que ela os pagará pelo problema que eles sofreram. Que Nick aprova, mas ela então se vira para os pequenos cabelos brancos, olhando para eles pelas costas, que orgulhosamente se apresenta como Kazuna, a espada dos Bonds. Mais tarde, Kazuna ri da facilidade com que eles acalmaram a senhora da guilda, o que faz com que Nick questione toda a sua coisa sobre manter a justiça e tudo. Kazuna diz que é tudo para salvar uma vida, sua vida, embora Zan ainda esteja confuso sobre como funciona e preocupado que ele tenha escolhido um nome bastante flagrante para alguém que quer permanecer discreto. Mais tarde, no quarto de Tiana, Nick esvazia o saco de dinheiro na mesa, e todos ficam empolgados pensando no que gastar seu dia de pagamento. Kazuna fica um pouco confuso com quem ele deveria marcar junto, mas Nick o lembra da primeira regra dos sobreviventes que diz que mexer com a função um do outro não é permitido. Ele se oferece para levá-lo ao concerto de ídolos, se ele puder ficar quieto em uma espada o tempo todo. Mas depois de vê-lo já parecendo entediado, Tana se oferece para levá-lo para ver uma corrida por motivos proibidos, sobre a condição de que ele não reclama sobre como ela gasta seu dinheiro. No dia seguinte, Kazuna admira silenciosamente a beleza da natureza ao seu redor, emitindo uma vibração tão poética que os sobreviventes sentados nas proximidades não podem deixar de perceber. Tiana casualmente puxa um ignitor, chamando a atenção de Kazuna enquanto ele imediatamente o elogia com interesse. Ela sorri e entra em suas memórias, pensando no tempo que passou com seu professor. Ao mesmo tempo, o professor Nick cava algumas relíquias antigas para servir como seu cofre, e depois traz algumas moedas de bronze, dizendo a todos para guardá-las bem. Aparentemente, esse pequeno estoque é todo o dinheiro que eles restaram. Então, o partido concorda em fazer missões. A cena então flui para o passado de Shanna, de volta ao momento em que ela se formou na Magic School. Ela se lembra do Admitter que seu professor lhe deu como um presente de despedida. Junto com isso,
vem a culpa de como ela acabou arruinando a carreira do próprio professor que mais admirava. Ele foi arrastado para o escândalo dela e perdeu a chance com o título de sábio que sempre sonhou. No entanto, mesmo depois de tudo, ele ainda olhava para ela com um sorriso. À medida que a conversa continua, o professor de repente explode sem motivo, e essa risada só se torna mais intensa até ficar inquietante. Fica claro que ele perdeu a cabeça e se transformou em um maníaco risonho. Teno olha para trás em sua condição e sente uma profunda sensação de pena por ele, desejando que as coisas pudessem retornar à maneira como costumavam ser. Quando ela se levanta da cama, ela se pergunta se pode acordar em sua mansão novamente. Enquanto isso, Kuhan também acorda, seguido em breve pelo Zen. Ao mesmo tempo, Nick se vê preso em um sonho com Claudine, mas rapidamente se transforma em um pesadelo, estalando-o acordado enquanto ele calça pesadamente. Ele começa a se perguntar se era telepatia e se Kazuna está dormindo conversando dentro de seu sonho. A equipe se reúne em torno de uma mesa onde Kazuna grita de repente que ele não tem passado para voltar e que o tempo que ele está gastando com os sobreviventes é o melhor que ele já teve. Mais tarde, eles vão para uma masmorra gelada brilhando com cristais de neve, onde logo encontram um Hazatu ogro. Enquanto todos estão se comunicando silenciosamente através da telepatia, Kazuna acaba arruinando o significado dela enquanto eleva diretamente no monstro, na esperança de mostrar suas habilidades. Na verdade, ele se sai muito bem com a espada e até revela um novo movimento chamado Paralel, que o permite criar uma duplicata de si mesmo. Depois que eles conseguem derrubar o ogro, Nick caminha até ele dizendo que de repente se sente esgotado. Kazuna admite que era dele, e ele usou sua resistência e magia para ativar suas habilidades. Ele acrescenta que pode criar até 5 cópias, e todas essas habilidades eram cópias de um espadachim que o usou uma vez. Tana chama isso direto, mas Nick diz que está feliz que Kazuna está do lado deles. Kazuna então traz à tona usando a Union novamente, embora Nick atire embaixo dizendo qualquer coisa que os deixe em colapso logo após uma batalha ser arriscado de usar com frequência. Enquanto isso, tudo o que Kuhan pode pensar como de costume é comida. Quando chegam a uma praça de alimentação, Nick se vê pensando no sonho que teve ontem à noite. Enquanto estão sentados à mesa, Kuhan começa a jogar alguns conselhos completamente inúteis, e quando Nick a provoca sobre como ela é quem come com o orçamento deles, ela apenas joga a primeira regra do sobrevivente de volta para ele e o cala. Assim que Nick começa a pensar nela novamente, ele vê sua velha chama Claudine sentada nas proximidades, trabalhando claramente seu charme em outro garoto pobre que já se apaixonou por seu ato. Ela está chorando sobre como ela tem que voltar para a mãe, que não tem muito tempo, usando um cartão de simpatia para envolver o garoto em volta do dedo. Naquele momento, Nick aparece ao lado deles e começa a zombar dela com pequenos socos que expõem lentamente seu drama. A nova vítima se vira para Claudine e pergunta quem é Nick, e Claudine parece pronta para explodir. Nick então entrega ao garoto seu presente de volta, dizendo que nem é o aniversário dela, soprando a coisa toda aberta. O garoto confuso se vira para Nick e pergunta se tudo que Claudine disse a ele era apenas uma mentira. Mais tarde, enquanto Nick está ocupado estabelecendo um plano para um novo labirinto de caverna que eles deveriam explorar, Claudine aparece de repente e despeja um copo de suco em sua cabeça como vingança, mas Nick fica completamente calmo e simplesmente pergunta se sua mãe está indo bem. Ela até traz esse grande cara de gato chamado Leon de anterior, que tenta intimidar Nick, avisando-o para tratar Claudine melhor. Nick dispara de volta com um sorriso, perguntando se o cara também faz parte dos Gatinhos de Ferro, o que instantaneamente faz Claudine snap, gritando que o nome era Tigres de Ferro e não Gatinhos. À medida que o argumento esquenta, Leon diz a Nick para sair para que eles possam resolver isso com uma briga. Quando chegam a um lugar tranquilo, onde ninguém pode vê-los, Nick adota uma postura ofensiva, pronta para jogar as mãos. Mas do nada, o grande gatinho se desculpa de repente. Ele agradece a Nick por finalmente acabar com o absurdo de Claudine, e até diz que Nick pode tê-la agora. Leon admite que a usou o suficiente, e que ela tem toneladas de inimigos perseguindo-a como Nick, então ele pergunta casualmente se Nick também está enganando os novos recrutas em seu partido. Nick parece furioso por um segundo, mas de repente explode rindo como um maníaco completo. E quando Leon começa a pensar que eles estão no mesmo comprimento de onda, Nick o dá um soco no queixo e o envia no chão. A luta começa, mas termina quase imediatamente porque o Big Kit não tem chance contra o nosso professor Nick. Nick o restringe e explica que, embora ele também queira dinheiro, enganar seus amigos, pois isso tornaria o dinheiro inútil. Naquele momento, um cara novo se esgueirar por trás e lança um ataque de vento surpresa a Nick.
que o pega desprevenido, mas antes que esse cara possa terminar de se gabar, nossa garota dragão aparece com uma emboscada perfeita própria. Nesse momento, a senhora da guilda, Vilma, chega e o Big Kit propõe de repente uma batalha de articulações de matemática para resolver as coisas de uma vez por todas, nomeando a recepcionista como seu árbitro. No dia seguinte, a senhora da guilda explica que há 10 rodadas na briga de matemática, onde os problemas continuam ficando mais difíceis a cada vez, e cada rodada termina apenas quando um lado termina seus cálculos, com o lado marcando mais alto, recebendo um golpe gratuito. Assim que Kuran começa a se preocupar com o tamanho de uma responsabilidade, todo mundo fica chocado quando ela acaba ganhando o empate, e ela começa a ter uma convulsão apenas por pensar em matemática, enquanto a provocação de Claudine faz com que ela queira pular de um penhasco. หลังจากนั้นเธอก็ทำการทดสอบจำลองและแซมแสดงความยินดีกับเธอโดยบอกว่าเธอมีศักยภาพที่เหมาะสมเมื่อเธอทำการศึกษา Ele lhe entrega o lençol, o que a deixa muito triste, mas ele a aplaude dizendo que, depois de seu treinamento, ela será Einstein em pouco tempo. Ao sair, Kazuna se oferece para lutar por eles, mas Zen acha que é forte demais e insiste que é um problema que eles precisam lidar sozinhos. Então eles passam as próximas semanas planejando cuidadosamente sua estratégia, enquanto Zen reúne alguma intel de suas damas. Na noite anterior à competição, Nick diz a todos que não há dúvida de que a equipe de Claudine tentará algo sorrateiro e revela que eles fizeram esse tipo de truque antes. Zé acrescenta que suas senhoras noturnas disseram que a festa do tigre é muito mais inteligente do que parece, e tem algum método de compartilhar informações que ninguém pode detectar. Tana adivinha que eles estão usando joias de pensamento que são basicamente a versão TU da telepatia de Kazuna. Nick diz a Kuran que ela só precisa continuar resolvendo seus problemas até Tiana dar o sinal. Enquanto isso, é revelado que Claudine mal evitou ser vendido à escravidão por seus próprios pais, e depois disso, ela começou a usar seu orçamento que Taylor Swift parece enganar o FILSPS com seu dinheiro, sentindo-se bastante satisfeito com sua vida de agitação até Nick aparecer. Só de pensar nele, a estala do pesadelo, e ela jura que vai fazê-lo pagar por virar sua vida de cabeça para baixo. ในวันที่การแข่งขัน Cat Girl มอบเอกสารปัญหาให้กับเด็กหญิงทั้งสองและเคอร์แรนรู้สึกโล่งใจว่าพวกเขาไม่ยากแต่คลอดีนล้อเลียนเธอบอกว่าแม้แต่เด็กๆก็สามารถผ่านไปได้คนแรกในขณะเดียวกันนิกต่อสู้กับเสือลีออนและสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กลับซึ่งทำให้เขาคิดว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะซื้อเวลาเมื่อเห็นนิกดิ้นรนเคอร์แรนเริ่มกังวลก่อนที่จะล็อกและจบก่อน Enquanto piscam um sorriso confiante em Claudine, a Catgirl anuncia o placar, revelando que Claudine a deixou no pó com uma pontuação quase perfeita, que Zama esperava desde que Kuran havia apressado. Nick ainda brinca com o fato de as patas fofas de Little Catman não podem machucar seus abdominais rock, mas seu rosto cai rapidamente quando Leon acerta um golpe sujo ao seu plexo solar. Ainda assim não basta nocauteá-lo, e Nick já imaginou que eles tentariam abusar da parte da matemática, desde que Currans em uma clara desvantagem e pretendia vencer apenas com hits de penalidade. Com isso, Claudine faz outra rodada, fazendo Kuran WSE em Nick, sendo espancado por causa de seu erro. Mas o Chad diz a ela que não é quem está levando os sucessos, ela grita de qualquer maneira, dizendo que ele está se machucando apenas por causa de seu pequeno cérebro de pássaro. Ao ouvir isso, Nick ri e diz que estava pronto para levar dezenas de hits de volta quando ela mal marcou 20 antes de treinar. Mas agora que ele viu o progresso dela, ele tem plena esperança nela. Ele a chama de garota mais inteligente que ele conhece, o que deixa Kuran tão feliz que ela diz a Claudine para levar sua conversa sobre lixo direto ao lixo onde ela pertence. Ela trava na próxima rodada, totalmente focada e completamente imperturbável pelo cravo de Claudine. Enquanto isso, Tana fica de olho em Claudine, esperando para pegá-la no momento em que os problemas começam a ficar mais difíceis, e Kuran começa a ficar para trás, enquanto Claudine brilha pelas equações, traindo como um pequeno gremlin presunçoso. Vendo Nick em seu limite, Shanna examina a área com sua visão mágica, mas não vê sinais de jogo sujo. Depois que Nick sofre outro pênalti, Chá chama a atenção de todos com uma pancada acentuada de seu cachimbo e diz à senhora da guilda que ela não tem tempo para sentar-se em uma partida de Mitsantur Tiperei de Rede Rede Rudur Tipereus e Fenta. Ventof Tiperei de Rede 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 Rede. Ação matemática lenta, sugerindo que eles abandonem todos os problemas de uma só vez. A senhora da guilda adverte que isso significa que quem termina primeiro é basicamente garantido para vencer com 7 pênaltis seguidos, mas Nick apenas sorri e diz a ela para trazê-lo ponderarle. Com isso, a Catgirl entrega todos os lençóis a Kuran
Curran e a garota de cobra, e Tiana mantém os olhos afiados enquanto espera que Claudine finalmente mostre sua mão trapaça. Vendo Curran subir o acelerador, Claudine fica arrogante e diz ao cara escondido em algum lugar para trazer a calculadora. Enquanto as duas meninas empunham ferozmente seus lápis, Jana percebe uma assinatura mágica à distância e se move com a festa. Nick pega e provoca Leon sobre seu membro da equipe desaparecido, o que faz com que o tigre se preocupe com o seu grande plano cerebral. Em pânico, ele grita com Claudine para parar, mas isso só a deixa mais irritada e levanta a suspeita da guilda. Enquanto isso, Claudine luta para coordenar com um nerd na torre. Então Kazuna finalmente entra com o resto da festa, cumprimentando-o por trás. Enquanto isso, Claudine está no final do raciocínio e fica tão frustrada que grita com o nerd que ele está demorando muito. Nesse momento, Dan aparece com um idiota do túmulo, agitando sua joia de pensamento para que todos vejam. A senhora da guilda pergunta à garota loira se ela também tem uma VOD muito pra raiva de Shanna. Com isso, os guardas acompanham um gatinho de grandes dimensões para a prisão, mas Claudine começa devagar por ter lutado a vida toda, e ninguém tem o direito de culpá-la. Curran não compra, e Shah afirma que todos têm a chance de mudar. Mais tarde naquela noite, todos eles vão para a taberna para celebrar as habilidades de matemática do MVP de Curran. Enquanto estava sendo jogado atrás das grades, o Homem do Tigre volta para suas memórias, pensando em uma festa de aventura conhecida como os Tigres de Prata. O que lidera esse grupo era Bichotte, alguém que se destacou com sua inteligência nítida entre os tigerianos com idiotas, e esse cara era seu próprio irmão. Graças ao cérebro de Bichotte, eles conseguiram conquistar o infame labirinto mecânico da lua e deslizar o tesouro escondido dentro dele. Mas sua natureza imprudente acaba lhe custando sua vida desde o início, deixando Leon com uma forte desconfiança em relação aos humanos. Naquele momento, um guarda entra na célula tigeriana, desenha sua espada sem aviso prévio e a mantém em sua direção, enquanto exige conhecer a localização dos tesouros que seu partido vendeu, já que nem mesmo o mercado negro deixou um único vestígio deles. Quando o guarda pergunta se ele ainda tem os tesouros nele, Leon pisca um sorriso astuto e joga de volta uma pergunta própria, imaginando como ele descobriu. Acontece que há um item que Leon nunca se atreveu a vender, simplesmente porque é muito perigoso de manusear. Sem nenhuma outra opção, ele finalmente chama isso, revelando a Espada da Evolução, uma arma que estranhamente se parece muito com Kazuna. Enquanto isso, nossos sobreviventes estão desfrutando da enorme pilha de dinheiro que ganharam recentemente. Sendo a rainha dos jogadores indiscutíveis, Shanna senta-se com confiança em uma mesa de cassino, totalmente imersa no jogo, mantendo um olhar afiado em todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, Mickey aparece para acompanhar Kazuna, que originalmente veio apenas para pegar um sorvete, mas acaba completamente marcado quando é vendido logo antes de sua vez. Vendo que eles já estão aqui, Nick pergunta casualmente se Kazuna quer experimentar o jogo também, mas a espada responde que ele não pode devido aos protocolos de ética conectados a ele. É quando Kazuna percebe um homem segurando um conjunto de cartas e aprende que esses cartões específicos são atados à antingícia para impedir que as pessoas trapaceiem. Nesse momento, um grande leão ruim é visto se aproximando do cassino, tentando procurar sua presa. De volta para dentro, Tana absorve calmamente o doce perfume de sua vitória, plenamente ciente de que ninguém nesta sala tem uma chance contra ela. Assim que ela vence e se prepara para sair, o grande leão de tempestades anteriores no cassino, causando uma bagunça inteira e jogando tudo no caos. O cara começa a olhar em volta, e rapidamente se torna óbvio que ele está aqui pro nosso herói Nick, e está segurando um rancor sério. Como seus pensamentos se concentram em Nick, é revelado que esse monstro é realmente Leon, e sua transformação bestial tem algo a ver com a espada que ele convocou anteriormente. Ele se lembra do quanto costumava invejar nosso cara. À medida que a história se reequilga a célula, a espada corta as restrições de Leon, e pergunta se ele está finalmente pronto para liberar seus poderes destrutivos. Querendo saber quem ele planeja aniquilar primeiro, a visão da lâmina e a pressão mortal que ela emite é tão intensa que a guarda por perto acaba vazando em suas calças. Leon calmamente diz à espada da destruição quem é seu alvo, e quando ele questiona se a arma ainda é forte o suficiente, orgulhosamente se recupera que é de 100 anos atrás, e essa tecnologia só piorou desde então. Sem hesitar, Leon agarra a espada, grita, evolução, e se transforma nessa besta aterrorizante. Enquanto Leon continua destruindo o lugar, Tiana se vira para Agathe e pergunta quem deixou o Gatescat de grandes dimensões entrar no cassino. Ela começa a ficar nervosa, percebendo que entregou sua arma quando entrou, e naquele momento,
o grande gato pisa na frente dela, exigindo saber onde Nick está. Kenna pergunta casualmente quem ele é, mas congela no momento em que ela percebe que é realmente Leon. Surpresa com o quão enorme ele recebeu, ela ainda se recusa a desistir da localização de Nick. Leon não leva isso de ânimo leve e ameaça acabar com ela ali, alertando-a de que seu olfato evoluiu tanto que agora pode cheirar mentiras. A senhora calmamente faz o gato de grandes dimensões falar, propositadamente fazendo-o largar a guarda antes de repentinamente explodi-lo com seu relâmpago, e assando Issa em Shebeire sem X%. Ela corre para isso, mas os grandes saltam de volta instantaneamente e lançam uma mesa de cassino inteira na frente dela, bloqueando seu caminho. Os olhos de Jana se arregalam enquanto ela luta para entender como a besta se curou tão rápido. Pensando rapidamente, ela se vira para o gerente de Aidit e diz a ele para protegê-la, apontando que ela é basicamente a passagem dele para uma fortuna. Enquanto o cara corre para escoltá-la, Shanna se vira e diz à besta furiosa como é importante confiar em seus amigos e realmente se preocupar com os outros. Leon fareja o ar, usando seus sentidos ultra-evoluídos para capturar até as menores mentiras, mas não encontra nada de errado em suas palavras. A ideia não fica bem com ele, e ele zomba, chamando-a de patética enquanto se pergunta se é assim que a esperança realmente cheira. Assim como Tiana ressalta que manter seu refém não ajudará a atrair Nick, o grande gato pula para ela com um ataque esmagador apenas para separado pelo próprio Nick, que se recusa a deixar Tana morrer em seu relógio. É quando a espada da evolução fala novamente, alertando que outro do gênero está por perto antes de perceber que é realmente sua rival perdida. A espada de Bones, informado pela chance de acertar as pontuações antigas, a espada escura desencadeia todo o seu potencial em Leon, transformando-o em uma versão ainda maior e mais monstruosa. A espada dos Bonds vê imediatamente o quão perigoso é isso, reconhecendo que a arma escura agora está devorando não apenas o corpo de Leon, mas também sua mente. Quando o confronto começa, Tiana chama o filho para usar a união, e ele rapidamente se aproxima, conseguindo se fundir com ela no local. A partir dessa fusão, surge uma figura incrivelmente majestosa, quase feminina, com cabelos compridos. O formulário da união deles explode um movimento congelante chamado Eth Age, seguindo-o com outro ataque, mas Leon pode ser bem como se não fosse nada. Naquele momento, uma rachadura se forma em sua raiva, e Leon começa a questionar por que ele está fazendo isso, percebendo que não há um objetivo real, pois ele só queria mexer com Nick um pouco, mas a espada furiosa o empurrou longe demais, e agora, pessoas inocentes estão se machucando. A espada sente Leon começando a se acalmar, e tenta desesperadamente empurrá-lo de volta à loucura, dizendo-lhe para gostar de ver os outros sofrerem. Mas Leon não se apaixona por isso desta vez. Mesmo assim, a espada da evolução diz friamente que já é tarde demais para voltar. Leon luta contra o controle da espada, tentando se libertar enquanto usa suas piores lembranças contra ele. Ele grita por ajuda, e de repente, uma luz sagrada aparece, seguida pela majestosa união de Nick e Tana, que lança cartas anti-Ingicia para quebrar o domínio da espada. Com a ajuda deles, Leon é salvo e novamente se vê de volta em sua cela, refletindo sobre suas ações. Nick aparece para uma visita e Leon o cumprimenta com um sorriso, brincando se ele está aqui apenas para conferir um tigre em um zoológico. Nick assegura que felizmente ninguém no cassino morreu, embora o lugar em si seja agora um destroço completo, que visivelmente coloca Leon à vontade antes que o cara saia depois de uma conversa curta, mas muito necessária. No dia seguinte, Nick está correndo quando ouve a voz de Agathe o motivando em sua cabeça. Ele acha que seus níveis de simp estão ficando fora de controle, mas quando ela menciona que ele precisa comprar mercadorias para atingir o próximo nível, ele fica decepcionado com o quão ganancioso ela é. Os dois fazem uma pausa no parque, e Agathe pergunta se ele encontrou um propósito na vida agora, confessando que ela se sentiria culpada se ele se tornasse um desperdício de oxigênio, como alguns de seus fãs. Isso deixa Nick sem palavras e ele agradece por salvá-lo de se tornar um criminoso mesquinho, dizendo que ela realmente se tornou seu ídolo naquele dia. Agathe se aprofunda e de repente fica sentimental. O que Nick figura é a verdadeira razão pela qual ela continuou em hiato. De volta ao pub do namorado Donnie, vemos Agathe, cujo nome verdadeiro é Bel Ragins, antes que ela se tornasse um ídolo. Ela costumava cantar apenas por diversão, até que um dia um produtor apareceu e a recrutou para a companhia dele. O namorado dela tenta perseguir o produtor careca, mas quando ele ouve quanto dinheiro poderia ganhar, ele levanta as mãos e se torna seu gerente. Naquela noite, ela assiste um ídolo brilhar como um diamante no palco, e ela ilumina um fogo em seu coração para cantar e fazer com que os fãs a aceitem. Antes que ela perceba, ela está em um trio de ídolos com o nome de Jules. E enquanto ela gosta de todos os momentos,
Sua vida com Donnie começa a desmoronar quando ele se transforma em um escavador de ouro que só a vê como um saco de dinheiro e se recusa a admitir que ele tem um problema de jogo. Alguns dias depois, Agathe senta-se sozinha, pensando em quão longe Donnie caiu do sonho que ele compartilhou com ela. Ele costumava falar sobre a abertura de um bar que deixaria Gordon Ramsay orgulhoso. Esse é o dia em que ela vê Claudine assar a vida da dignidade inexistente de Nick, deixando-o tão esmagado que entra na chuva e fica lá como uma casca sem vida. Então, ela decide falar com ele por pena. Alguns dias depois, Agathe se encontra em um cassino onde Donnie queima seus ganhos. Lá, ela vê um anjo que é mais um demônio do que qualquer coisa, colocando sem esforço todos na mesa em envergonhar. Pouco tempo depois, o anjo se transforma em um ser mágico e mata um monstro bem na frente de seus olhos, deixando Agathe completamente arrastada. Mais tarde, seu produtor faz com que Donnie assine um contrato para resolver todas as suas dívidas, com a condição de que ele tenha que esquecer Agathe e nunca mais entrar em contato com ela. Agathe sente uma forte tristeza e diz que ela realmente gosta dele, mas ela está fazendo isso porque ele parou de olhar para ela. Ela acrescenta que ele é ruim para ela agora e está cansada de tentar consertá-lo. Donnie se racha, então diz que vai atingir grande e mostrá-la um sorriso autossatisfeito. Ele sai da vida dela para sempre. Depois disso, Nick aparece no concerto de retorno de Agathe, onde ela abre com um sorriso, tão alegre como sempre, e diz a seus fãs sobre encontrar um anjo durante o recente incidente do cassino. Ao ouvir ela mencionar o cavaleiro da aura agrícola que salvou sua vida e saiu sem sequer dar o nome dela, Mick sente uma familiaridade estranha. Ela o choca ainda mais ao revelar que sua música de retorno é sobre seu novo herói, o lendário Paladin, para compartilhar a esperança de que ela ganhou quando estava no lixo com seus fãs. Após o concerto, Agathe puxa o truque de telepatia com Nick no parque novamente e continua palhaçando por ser irremediavelmente ilusório, até que ele diz a ela para parar de jogar e apenas derramar o que está realmente estressando-a. Ela hesita um pouco, mas então deixa tudo derramar, e os dois acabam tendo um coração de coração surpreendentemente saudável. No dia seguinte, Kazuna traz Amy uma revista que fala sobre um estranho fantasma, conhecido como The Stepping Man, um cara que aparentemente passa suas noites sequestrando crianças. Kazuna fica super empolgado, explicando como esse cara pode pular no ar e como ninguém conseguiu pegá-lo até agora. Poohan argumenta que eles provavelmente deveriam detê-lo se ele for realmente mau, mas Nick pula, dizendo que tudo parece falso, embora Kazuna imediatamente comece a discutir como um garoto teimoso, insistindo que o cara é totalmente real. É quando uma senhora de cabelos verdes chamada Olivia Taylor aparece de repente, emocionada ao ouvir o homem de Name Stepping, e orgulhosamente revela que é ela quem escreveu o artigo da revista. Olivia explica que sempre que algo suspeito está acontecendo na cidade de Labirinto, ela sempre faz de sua missão cavar fundo e descobrir quem está por trás disso. Mais tarde naquela noite, Zan, enquanto estava bêbado, tropeça em direção a um beco estreito seguindo uma garotinha, e logo diante de seus olhos, a criança de repente é arrebatada e desaparece de vista. Enquanto caminha com Nick, Kazuna de repente interrompe e diz a ele que Zan está em perigo, levando os dois a correr em busca de seu amigo e encontrando Zan bem a tempo. Enquanto ele impede o quase invisível de sequestrar a garota, acontece que o trampolim é muito real e Kazuna imediatamente o envolve em uma briga, embora o culpado acabe escapando da cena. Uma vez sem problemas, Zan leva a garotinha a uma mulher chamada Red, que começa a cuidar dela. Nick começa a questionar a garota sobre quem era o homem e o que ela estava fazendo lá fora. A garota responde que realmente era o trampolim, e explica que sua mãe o estava rastreando antes de terminar no hospital. O grupo então descobre que o nome dela é R.I., e Z acrescenta que eles acreditam no que ela diz. De repente, Rihanna pede a Z que a aceite como aluno, claramente impressionado com sua bravura, mas Z responde que ela é pelo menos 15 anos jovem demais para ser sua aluna. Ela então pergunta ansiosamente o que deve fazer para treinar até então, e Zam simplesmente diz para ela descansar e nunca tentar algo perigoso como perseguir depois do trampolim. Rihanna concorda rapidamente e felizmente chama Zam de seu mestre. No dia seguinte, nossos sobreviventes vão para Bounty Guild, na esperança de desenterrar algumas informações sobre o trampolim, mas a senhora do gato no balcão se recusa a distribuir detalhes sobre recompensas valiosas que reconhecem de maneira fácil e rapidamente Nick como um ex-membro do The Masters of War. Ela lhes entrega uma recompensa simples, atribuindo-lhes um cara chamado Hale Hardy e prometendo uma recompensa de algumas centenas de milhares de clientes
Se eles conseguirem pegá-lo enquanto a recepcionista chama o nome de seu partido, os outros caçadores de recompensas na sala começam a prestar atenção, e os reconhecem imediatamente com um deles zombando deles por serem sem ação sobre como a caça de recompensas realmente funciona. Não deixa isso para deixar isso escorregar. Nossa rainha do jogo Shanna joga uma aposta com o cara, oferecendo-lhe uma vez. Depois de obter sua missão, os sobreviventes vão para as favelas conhecidas como Coleção de Lixo, na esperança de rastrear seu alvo lá. A festa se aproxima do guardião e tenta espremer algumas informações dele. Em vez de ser útil, o cara se divide sobre um cara chamado Greg, cujo cachorro recentemente deu à luz 10 filhotes, e quando os sobreviventes estão prestes a desistir e ir embora, percebendo que não estão recebendo nada útil dele, ele de repente os avisa para nunca se cruzar com alguém chamado NGA. No caminho pela área, um grupo de bandidos tenta roubá-los, mas o partido os derruba com facilidade, e Nick leva o líder a derramar que o homem que eles estão caçando provavelmente pode ser encontrado nos quartos. O partido avança, passando pelas favelas e vendo em primeira mão o quão infelizes são as condições para as pessoas que moram lá. Kazuna reconhece rapidamente a área, e em pouco tempo, eles encontram seu alvo. Ryu tenta correr para isso, mas eles rapidamente o amarram com cordas. Nesse momento, um homem careca aparece revelando-se da NGA, que afirma que Ryu como seu paciente. Ele exige saber por que eles estão levando seu paciente, e fica com raiva. Nick explica calmamente a situação, e, depois de um breve ir e vir, Ngava relutantemente os deixa ir, argumentando que um pecador como ele não pode ser perdoado por seus pecados. É revelado que Ngava, como também é um ex-padre, e é qualificado o suficiente para tratar doenças altamente contagiosas. Mas, por algumas razões desconhecidas, ele agora está preso nas favelas. Kazuna tenta perguntar a NGA sobre o trampolim, mas eles não recebem nenhuma informação útil dele. Os sobreviventes voltam para a guilda para reivindicar sua recompensa, e Tiana aproveita a oportunidade para se gabar de ganhar facilmente a aposta. Ela recolhe seus ganhos e vai direto para o balcão, tratando todos na guilda para bebidas livres, conquistando seus corações. No dia seguinte, os sobreviventes se aproximam da recepcionista, na esperança de obter algumas informações sobre o trampolim. Ela diz a eles que não sabe muito, mas menciona uma pessoa suspeita que foi vista conversando com crianças, apontando para Olivia, que está sentada com RNA. Os sobreviventes ficam cautelosos com Olivia e decidem investigar mais, se perguntando se ela pode ser a culpada. Nick ordena que sua equipe bloqueie todas as saídas, e assim que ele está prestes a questionar Olivia, perguntando onde ela estava 2 noites atrás e se ela está sequestrando crianças, a senhora pula no ar, criando um buraco no telhado e fazendo a Kuluk escapar. Mais tarde, no bordel, eles conversam até que um convidado surpresa apareça. Zen imediatamente relata a dama loira madura como Ada, e Nick confessa que ele é um fanboy do famoso swashbuckler do Grand Chef da festa do Grand Chef. Após as introduções rápidas, a mulher pede desculpas pelo comportamento selvagem de sua filha Rian, com o qual Zan concorda completamente. Isso envia o garoto para um modo de raiva, pensando que seu mestre é um covarde total, mas ele diz que não pode ser seu mestre, já que as meninas o horrorizam desde que uma mentiu e o prendeu por metade da vida. Ele acrescenta que agora seu corpo literalmente congela em torno de meninas como ela, e ele esquece como respirar. Ela pergunta como ele a protegeu dos sequestradores, e Zan responde que qualquer adulto salvaria uma criança em perigo, mas talvez isso signifique que ele está realmente curando. Rihanna então deixa cair toda a coisa de 15 anos, e Ada se recusa a se casar com sua garota com um padre superficial. Mas Rihanna passa o casamento de qualquer maneira, dizendo que tem altos padrões para um namorado e só quer Zan como seu mestre. Com isso, as coisas ficam sérias, e a Ada aconselha o grupo a deixar sua missão inútil agora que eles viram em primeira mão pisar no homem está fora de sua liga. Nick aumenta e diz a ela que não tem o direito de detê-los, então ela se repete que ele é um garoto idiota, sem músculos para falar. Nick aceita isso, e diz que ainda não pode sentar quando as crianças estão sendo sequestradas para a esquerda e a direita. Ada deixa claro que ela está tocando para salvar sua própria pele e garantir que Rihanna não termine um órfão. Então Nick pergunta se ela treinará a festa dele, observar o líder do partido, se curvar sem hesitar a conquistar, e ela inicia o treinamento dele servindo sopa que traz à tona seu potencial mágico, já que usar o Magic Right é o único tiro que eles tiveram em ter uma chance contra uma manobra. Ela então treina Nick no mesmo pitador de pitos de aprimoramento de Magic chamado Body Light,
e diz para ele pular um torno de corda 10 vezes. Ele choca todo mundo ao brilhar até que o 9º salto manda bater o joelho primeiro no concreto. Mais tarde, naquela noite, o piscar de idade coloca suas mãos assustadoras em outra jovem donzela, mas Kazuna e Kuran se entreolham para a defesa. Zan é expulso que ele sempre atinge exatamente ao mesmo tempo. E quando Nick pergunta se ele é Olivia, o rosto do cara falha por uma fração de segundo antes de ele fugir em um teto. Kazuna ressalta que nenhum ser humano comum poderia usar tantos feitiços e provavelmente está usando um item mágico. Então Nick oscila por um velho amigo e suborna o especialista em artefatos com comida para obter informações. Leon conta a ele sobre um artefato chamado Joia do Rei Illusion que esconde a presença do usuário e explica que seu feitiço pode ser quebrado apenas nomeando o usuário. Algo que Nick já tentou, mas Leon diz que só funciona se ele tem certeza de quem é. No dia seguinte, Nick está praticamente voltando durante o treinamento, o que o lembra de quando ele começou quando criança. Seu antigo instrutor o fez construir habilidades físicas antes mesmo de tocar a magia, e disse que sua construção não precisava ser sua fraqueza. De volta ao presente, Nick faz alguns movimentos e terrenos completos do Homem-Aranha com aura de pico, embora ainda não consiga controlar completamente o feitiço do corpo leve, Z. Então traz boas notícias de que ele tem uma liderança sólida em pisar, e com isso, eles vão para as favelas, onde não há nada de novo senão o corpo de uma criança recentemente chegada. À medida que se mudam para verificar o corpo, Kazuna alerta todos através da telepatia que eles estão sendo candidatos, e uma figura de túmulo de repente embosca Nick. Ele usa corpo leve para evitar seus socos monstruosos, mas esse feitiço apenas confirma a suspeita de Olivia de que ele está a trampolim. Ela começa a destruir os trilhos como se fossem feitos de papel de seda, e responde à técnica de assinatura de Kazuna com seus próprios clones de sombra. Mickey aproveita a chance e grita com Olivia para admitir. Então, a mulher casualmente puxa o capuz e a dona Olivia diz que está honestamente decepcionada por ele ter um pisado de pitada, e explica que, enquanto orgulhosamente cosplays como ele, ela não é o sequestrador de verdade, e eles apenas compartilham um hobby de salto na cobertura. Colocando isso de lado, eles abrem o caixão no necrotério, e não percebem nada estranho sobre o corpo a princípio. Mas Olivia diz para eles olharem mais de perto e, com certeza, a garota parece perfeita demais, o que significa que seus sentidos estão sendo enganados pela magia. Kazuna sugere que eles examinem o corpo com mais cuidado, e é aí que eles encontram um fragmento da joia do Rei da Ilusão. Assim que Olivia o esmaga, as características reais da garota aparecem. De volta ao bordel, eles a identificam como filha de um filho de ferreiro fugitivo. Zen observa que, como o corpo foi despejado com o lixo, há uma boa chance de que o culpado ainda esteja à espreita nessa área. Enquanto ele promete que eles devolverão a garota aos pais dela e obtém justiça, Zen admite silenciosamente que tem uma ideia bastante sólida de quem realmente é um homem. Na noite seguinte, Nick pega um pisão de pisão em um telhado novamente. Ele zomba da figura sem rosto por perder seu ataque furtivo, e o cara o surpreende elogiando suas artes marciais polidas. Nick muda para um tom sério e exige saber por que ele continua usando as mesmas táticas quando sabe que elas foram expostas, mas pisar respostas ao homem jogando fora suas correntes. Nick cobra um combate próximo e diz que descobriu a razão por trás dos sequestros, especialmente perto dos locais de coleta de lixo. O degrau não compra, mas Nick interrompe seu chute a centímetros do rosto e se afasta. Ele ressalta como SUS e o médico superestilizado, executando pesquisas nas favelas, e chama o nome de Engava sem hesitar. Enquanto as nuvens se separam e da lua atinge seu rosto, o véu de Engava desaparece enquanto ele parabeniza Nick por descobrir a verdade. Nick diz que tudo ficou óbvio, uma vez que eles descobriram que as crianças tinham doença de demônio amarelo, e não há como se espalhar das favelas para as crianças da cidade sem algumas cordas imundas de puxar bastardo. Então sorri que seu médico o levou. Ele acrescenta que o ZM também descobriu o plano de sequestrar crianças para uso como sujeitos de pesquisa em uma caçada enlouquecida por uma cura. Como Engava claramente não está com disposição para conversar, Nick cobra e deixa cair uma combinação brutal que o velho lê como um livro até Nick acertar um chute com tanta força que rompe o Risetice Pospias, telhado, e envia os dois colidindo com o armazém abaixo. Ele agradece ao médico por sempre seguir o mesmo caminho, e o resto da equipe chega pronto para pular seu eu enrugado. Z usa o momento para perguntar por que ele parou tão baixo, e Engava diz que é tudo para sua filha, mas Zan já sabe que a doença de demônio amarelo é uma doença de verniz, e diz que a garota a pegou por acidente de uma amostra de paciente, enquanto tentava seguir os passos de seu pai. Embora ninguém parou antes de espalhar rumores desagradáveis
desagradáveis, o velho médico entra em um discurso de desgraça sobre por que sua filha teve que morrer e desmorona, pois ele afirma que agora está disposto a sacrificar o maior número possível de filhos para encontrar a cura que ela precisava. Zan se sente decepcionado pelo veterano que ele admirou e pergunta como ele consegue viver consigo mesmo. O médico diz que está sendo ingênuo e deve entender que todos carregam um lado sombrio e, como pai, seu dever supera o que os outros pensam de seus métodos distorcidos. Z diz que já ouviu o suficiente e traz o homem de volta à realidade. Ele pergunta se o médico se lembra da garotinha cuja vida ele roubou. Então fica furioso por o homem careca já ter esquecido uma de suas muitas vítimas. Ele conta a ele sobre o olhar nos rostos dos pais dela quando devolveu seu corpo sem vida, e como todo o bairro sofreu com lágrimas. Z lembra que todas essas crianças não são apenas desvios sem nome, e são amadas por alguém como sua filha. Naugaba pede desculpas e admite que conheceu um padre por acaso, e se agarrou a ele como uma sanguessuga desesperada até ser aceito como padre. Ainda assim, Z lembra que ele está salvando vidas em sua clínica, e diz isso ao povo. Ele sempre foi um médico de verdade. Ouvir o cara ainda cuspindo a positividade tóxica faz com que o homem careca ria até tossir sangue e diz que detê-lo não resolverá tudo. Mas Zen permanece firme e diz que assumirá o que vier, um passo de cada vez. Naquele momento, Kazuna sente algo perigoso fechando rapidamente e no segundo ele adverte o grupo, um feixe de energia explode diretamente no peito do velho médico. Um cavaleiro de massa branca aparece e diz ao médico que é hora de sua soneca eterna. Ele diz que veio resgatá-lo, mas as ordens mudaram, então se vangloria de esmagar sua preciosa ilusão Kingsstone no valor de bilhões. Ngava apenas responde que seu destino foi selado no momento em que ele escolheu ser pego. Quando Z tenta alcançá-lo, a Máscara Knight o joga de lado através da telepatia e diz para ele não desperdiçar pena de seus inimigos, zombando dele para se salvar. Kurin e Tiana se apressam para ajudar, mas a Máscara Branca se move mais rápido do que seus olhos podem acompanhar e os envia voando como se eles fossem chutados direto para Nárnia. Enquanto Z cura o médico, ele diz que sempre comete o mesmo erro ao esquecer de colocar seus camaradas em primeiro lugar, então chama sua chamada bondade nada mais do que uma necessidade egoísta de salvar o desamparado, e deixa claro que a mentalidade fará com que ele e seus amigos destruam. Logo depois, Nick diz que eles precisam usar a união, mas congela quando vê todo mundo que mal segura. Olivia rapidamente o tirou, oferecendo-se para ganhar tempo para ele escolher, e quando Z dá o go ahead, a senhora fica cheia de Jackie Chan e chuta a Máscara Branca em outra dimensão. Ela revela quem ele é e orgulhosamente se apresenta tantas coisas. Mas hoje, ela é a mamãe burra aqui para colocá-lo em seu lugar. A Máscara Branca diz que saber muito arruinou o gato e carrega com sua espada, que ela casualmente pega como se fosse uma batata quente antes de martelá-lo com back-to-back chutes que quebram sua máscara e o forçam a recuar. Quando a Máscara Branca começa a se curar, Olivia Figuras ela não consegue romper o equipamento antigo, mas Nick e Z combinam poderes e pela primeira vez, a Máscara Branca realmente entra em pânico. Percebendo que ele encontrou um oponente digno, ele intensifica e usa Gravity Magic para prender Olivia no chão. Depois disso, ele quase esmaga nosso protagonista com uma espada que realmente pesa mais do que uma montanha. Então, Nick muda para uma abordagem baseada em velocidade, que a Máscara Branca primeiro confunde um feitiço básico, embora ele descobre rapidamente que Nick está realmente pulando no ar. Enquanto isso, quando Olivia pensa que é hora de ir para o céu, ela percebe que a pressão diminuiu e se liberta do feitiço da gravidade. À medida que a Máscara Branca se distrai com o movimento rápido de Nick Lightning, Olivia cobra como Sonic the Hedgehog e butica uma enorme pedra do seu jeito que ele se esquiva por pouco. A Máscara Branca então trava Nick e o pega, convencido de que ele é um. Mas Kazuna de repente chega voando como um shuriken e o prega bem na cara. Ainda assim, ele arranca como se não fosse nada e diz que está chamando um dia antes de fazer uma saída nuclear dramática. Todo mundo escapa dos escombros em uma peça, mas Zan imediatamente corre para o lado do médico careca. O velho revela que ele próprio tem a doença amarela e não vai durar muito. Então, enquanto o edifício ronca, Kazuna adverte a todos que não tem tempo. Com isso, eles correm para fora do prédio em colapso. No dia seguinte, Zan lamenta a perda de um grande homem deste mundo. Nick oferece algum conforto, e Kuran diz que ele fez tudo o que pôde. Depois de enxugar algumas lágrimas masculinas, eles se reagrupam enquanto Kazuna diz que o grande caso está finalmente fechado. Embora Olivia lembre-o de que a Máscara Branca era apenas uma parte de uma organização maior, sempre há um cão de ponta puxando cordas das sombras. E, com seu estoque de armas antigas, eles podem causar todos os tipos de caos. Ao ouvir isso,
Nick se vira para o monstro de cabelos verdes de uma dama e pergunta quem ela realmente é tudo isso. Ela o chama de brincadeira por perguntar antes de revelar casualmente que, como a espada de Bonds, ela carrega o título de Sword of War. Desde aquele dia, os sobreviventes passam a maior parte de seus dias na cama, percebendo o quão fraco eles realmente são depois de enfrentar a Máscara Branca. Enquanto olhava para uma velha espada quebrada, Nick lembra de estar em uma carruagem com seus pais a caminho de Usar. Seu tio Argus vive quando ouve seu pai ficar em silêncio e sua mãe o empurra, como um brinquedo em um compartimento escondido, e diz a ele que o ama muito. Ele ouve espadas colidindo e alguém gritando que Argus as traiu, e ele mal escapa do gordo que pega o dinheiro e até verifica o compartimento, mas a sorte de Nick fica pior quando ele encontra um homem enorme com uma faca, à medida que o gordo alcança. Assim que ele fecha os olhos, o grandalhão termina o Big Mac e murmura um pedido de desculpas. Nick mais tarde descobre que o homem é na verdade seu tio Argus e se torna seu aluno, impulsionado pelo arrependimento de ser inútil e não proteger seus pais. Imaginando o que ele poderia ter feito para mudar a maneira como as coisas acabaram, Nick está na cama enquanto seus pensamentos ficam mais escuros até que ele se afasta. Ele acorda ao som da chuva derramando e Agatha cantando nas proximidades, deixando o guarda-chuva que ela o deixou escorregar e aterrissar em sua cabeça. Eles acabam compartilhando um momento tranquilo e doce conversando durante a noite. Enquanto isso, Zen assume o doutor, a clínica de Ingava e encontra real alegria em ajudar as pessoas das favelas que mais precisam. Ele percebe que é impossível para ele odiar o médico e finalmente aceita seu desejo egoísta ao ver o sorriso no rosto de um paciente. De volta à casa de Tiana, ela passa a noite sem dormir refletindo sobre sua vida, mesmo que ela continue ganhando apostas e está praticamente nadando em riqueza, tudo parece vazio, até que ela provime uma sopa deliciosa, que a lembra de um amigo querido que a adoraria. No dia seguinte, Kuran faz o check-in com todos e pergunta se eles estão indo bem. Quando Kazuna percebe o que Zan tem feito em seu tempo livre, ele traz à tona a regra que eles fizeram para não atirar na vida um do outro, uma regra que agora faz as coisas parecerem mais frias, pois depois que o trabalho terminou e as separou, naquela noite, Kazuna visita Zan na clínica, e quando Zan diz para ele sair, o garoto diz que não precisa se intrometer em sua vida, apenas para observar suas costas em uma área superficial. O Rampra na manhã seguinte também, e Kazuna tenta quebrar o gelo, mas quando ela descobre que eles tomaram café da manhã sem ela, ela imediatamente dispara, enquanto ela caminha pelas ruas, irritada por ainda não conseguir tirar calhos da cabeça. Ela vê uma garotinha se apaixonando pelo mesmo golpe que já fez, e dá ao comerciante desprezível um porra. Logo depois disso, Nick e os outros esbarram nela e a convidam para o festival. Ela concorda. A segunda Tiana diz que a boa comida, estar com seus amigos ajuda a limpar a frustração de seu último time. E ela promete cumprir seu dever como um dragão orgulhoso que está com a humanidade para ajudar a salvar o mundo. Nesse momento, Olive explode com notícias selvagens sobre o Senhor Demônio retornando e a Máscara Branca estar envolvida, mas rapidamente admite que está tudo em sua cabeça. E sua única habilidade real é fazer notícias falsas. Ver todos juntos se emocionam a Kurin. E ela finalmente admite que está pensando em sua pedra do dragão Lost Dragon por conta própria, mesmo se divertindo com todos. Tiana diz a ela que pode ir atrás, mas desta vez com todo o grupo, e diz que a regra deles não conta se ela transformar sua busca pessoal em um emprego para a festa. Nick entra e diz que os sobreviventes não temem emprego. Isso aplaude Kuran, e como todos levantam as mãos como se estivessem posando para uma foto de um grupo estranho, os fogos de artifício iluminam o céu. Eles assistem ao deslumbrante exibição juntos como uma equipe com confiança renovada um no outro. É aí que esse vídeo termina. Lembre-se de gostar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez. Música